Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Podes Confiar. Um podcast que tem por missão desmistificar a contratação de novos serviços. E aqui hoje temos então como convidada a Angelina Sarzedas, da Gestão de Condomínios da empresa Agimos. Bem-vinda, Olá, Angelina. bom dia, Ana. Obrigada pelo convite. Obrigada por teres aceito. Então, vou-te explicar como é que isto vai funcionar hoje. Ok. Temos então 40 minutos para aqui fazer algumas perguntas e esclarecer, sobretudo, dúvidas que os nossos ouvintes possam ter. E desde já, eu gostava de perceber exatamente o que é isso, gestão de condomínio. Então, o que é a gestão de condomínio? Em primeiro lugar, obrigada por me teres convidado. A gestão de condomínio, de facto, é uma área onde eu trabalho e que eu gosto muito, e é sempre um prazer falar sobre aquilo que nós gostamos e que nos dá prazer. A gestão de condomínio é uma área que é um bocadinho complexa, desde logo porque lida com pessoas e com problemas, e por isso mesmo também é uma área muito gratificante. Conhecemos vários tipos de pessoas e temos vários tipos de problemas para resolver. Fundamentalmente representa que nós somos os responsáveis por tudo o que se passa nos espaços comuns do edifício, se fizermos uma boa gestão, como é óbvio, desde a contratação de serviços de limpeza e a própria vistoria dessa limpeza, contratação de empresas de manutenção de elevadores, certificações que são precisas dos elevadores, inspeções de gás obrigatórias, contratação dos melhores seguros, são vários temas, tudo aquilo que tu possas imaginar quando entras num prédio que está relacionado com as escadas e com os espaços comuns do prédio, nós somos responsáveis por gerir esses mesmos espaços. Ok. E hoje em dia, qualquer pessoa pode ser gestor de condomínio? Sim, qualquer pessoa pode ser gestora de condomínio se tiver esse conhecimento. Muitas vezes há muita empresa de gestão de condomínio que está integrada nas próprias imobiliárias. Portanto, na prática, qualquer pessoa pode ser gestora de condomínio, sim. Então, e qual é a diferença entre o termo administrador de condomínio e gestor de condomínio? Não há grande diferença, é praticamente o mesmo termo. Às vezes há empresas que são contratadas somente para gerir a parte das contas, e aí se calhar chamam mais gestores, mas por norma, quando se tem uma empresa a gerir o condomínio, é para gerir tanto a parte das contas como a parte operacional do próprio edifício. Mas há condomínios em que não há gestor de condomínio. Se houver um condomínio, tem que haver um gestor de condomínio. Pode não haver condomínio, só é obrigatório constituir um condomínio a partir de 4 diferentes proprietários, Ok. mas a partir dessa data, a partir do momento em que há um condomínio formado, tem que haver um gestor de condomínio. Pode não ser uma empresa, mas convém haver um gestor de condomínio, sim. Ok. Então, e vamos supor que eu agora quero mudar, não estou satisfeita e quero mudar de gestor de condomínio. O que é que tu me aconselhas? Então, para mudar de gestor de condomínio, tem que ser sempre essa nova gestão, seja interna ou externa a uma empresa, tem que ser sempre eleita numa assembleia. Portanto, tem que ser convocada uma assembleia e depois recolher no mercado várias propostas e apresentar essas mesmas propostas à assembleia para os condóminos escolherem ou elegerem uma nova administração. E existe alguma associação na qual eu possa verificar, lá está, se essa empresa é credível? Sim, existem. Para começar, hoje em dia o Dr. Google ajuda-nos em tudo, não é? Portanto, se nós pesquisarmos, muitas vezes pelo nome da empresa, quando há feedback negativo e positivo, também está lá. Eu faço parte, ou a Agimos faz parte de uma associação que é a AMPAC, Ok. que é a Associação Portuguesa de Empresas de Gestão de Condomínio, e pode ser sempre consultada, até para questionar sobre os próprios membros. E perceber se existe algum problema. À partida, se houvesse algum problema, a própria associação também não permitia que essa empresa fosse associada, Ok. mas de qualquer forma pode sempre tirar outras referências e até perceber qual é que será. Pode perguntar ou até pedir na própria empresa propostas que a própria empresa depois partilha com as administrações e vê quem está interessada em apresentar a proposta para aquela zona. Ok. Então, e a Agimos? Diz mais coisas sobre a vossa área de Então, a negócio. Agimos existe desde 2016. Ok. Neste momento atuamos mais na Grande Lisboa. Já tivemos alguns condomínios na Amadora que o ano passado, por uma questão de logística, entregámos. Portanto, neste momento estamos centrados mais na zona da Grande Lisboa e temos, felizmente, condóminos satisfeitos e muitas propostas que nos vão continuando a pedir. Portanto, é sinal que estamos a prestar um bom trabalho. Muito bem, parabéns. Muito obrigada. Eu estive a pesquisar e a verdade é que eu encontrei que havia hoje em dia no mercado 3.300 empresas gestoras de
condomínio. No entanto, nas finanças, efetivamente, só 50% estão ativas. E uma curiosidade foi que eu vi que 40% das empresas têm menos de 5 anos. Ou seja, aqui dá a ideia também que há muita empresa a ser criada por falta de regulamentação, mas também tanto abrem como fecham. E isto acho que também traz algum receio para os condóminos, não é? Claro, Porque estar a entregar o condomínio a uma empresa que depois vai fechar, não sei, é algo que tu tens visto? Sim, não, há sempre um grande receio da parte dos condóminos em entregar a administração a uma empresa externa. Ainda há muito, porque de facto acontece o estigma que as empresas externas muitas vezes, entre aspas, roubam dinheiro dos condomínios. Há muitos condóminos que têm esse receio. Há condóminos que têm receio porque é também, às vezes, uma realidade, infelizmente, que a empresa gestora acha senhora do prédio, ou seja, os condóminos têm receio que a empresa desate a fazer obras sem eles serem... sem serem aprovadas por eles ou sem eles terem conhecimento. Portanto, essa parte é sempre um bocadinho complicada. Por isso é uma área onde funcionamos muito por recomendação. Okay. Eu tenho, não vou dizer 100% de certeza, não temos 100% de certeza de nada na vida, mas a maior parte das pessoas que requer ou que precisa de uma administração vai primeiro perguntar junto do seu círculo mais próximo se conhecem alguma empresa e se estão satisfeitos com essa empresa, precisamente por estes receios todos. E é por isso que nós também estamos satisfeitos, porque nós somos recomendados por condóminos que nós gerimos os prédios. Portanto, é sinal que estamos a fazer um bom trabalho. E a pessoa prefere sempre uma empresa que alguém conheça e que saiba que está a funcionar bem. Se calhar é por esse... Eu nunca tinha pensado nisso, mas se calhar é por essa questão. Há muitas, abrem e fecham e as pessoas ficam um bocadinho amedrontadas. Exato. É um facto. E tu já deparaste com, lá está, recuperar a gestão do condomínio que estivesse assim muito mal tratada, vamos dizer assim? Já. Temos E podes dar aqui condomínios... alguns exemplos de... Temos condomínios onde os próprios condóminos que eram administradores desviaram dinheiro do condomínio, portanto aí o estigma de terem uma empresa, nem sempre isso acontece, às vezes dentro dos próprios vizinhos isso acontece. Já tivemos, ou temos condomínios onde as administrações estavam há muito tempo sem fazer assembleias e sem prestar contas. Não quer dizer que tivesse alguma coisa mal, mas também não é normal nós não prestarmos contas daquilo que fazemos, não é? Que devem ser anuais. Portanto, já tivemos vários casos e já tivemos condomínios onde às vezes é só por a empresa própria que está deixa a zona e muitas vezes há incompatibilidade entre os próprios condóminos. Eu se tenho um prédio que tem 6 condóminos e que se por algum motivo me incompatibilizo com um ou dois, não faz sentido eu continuar naquele prédio. Percebes? Eu costumo dizer, nós só estou onde querem que eu esteja. Senão, e nós, como isto é de pessoas para pessoas, há sempre casos em que não funciona, como é óbvio, né? Mas acho que se tivermos sempre esse princípio, as coisas vão correr melhor. Ok. Então, e atualmente, qual é a tua carteira de clientes? Tem quantos condomínios a gerir? Nós atualmente temos perto de 70 condomínios. Temos uns mais pequenos, temos outros maiores, mas temos perto de 70 condomínios. Muito bem. E qual é? A tua equipa é composta por quantas pessoas? Portanto, no escritório sou eu e mais 2 colegas e temos uma pessoa no serviço externo que faz as vistorias aos prédios e algumas pequenas reparações, para além de depois toda a outra carteira de parceiros, de empreiteiros e todos os serviços que o condomínio presta, mas que são nossos parceiros, não são nossos funcionários. Muito bem. Eu, por acaso, mais uma vez, na minha pesquisa, notei que essas empresas, as tais 3.300 que passa à metade, muitas delas têm só uma pessoa, uma ou duas a trabalhar, por isso são estruturas mesmo pequeninas, que lá está, depois têm acesso a outras áreas, a prestação de serviço, que faz com que eles consigam entregar, então... Sim. Nós, apesar de sermos 3, nós também temos essa política, ou seja, que eu, para mim, considero uma mais-valia e é assim que nós nos apresentamos no mercado, que é nós só fazemos o serviço de gestão de condomínio, administração e gestão. Todos os outros serviços não são prestados por nós, nem limpeza, nem reparações, nada. Nós controlamos, vigiamos, mas não são prestados por nós. O que é que isso quer dizer? Deixa o condomínio muito mais livre para ficar só com aqueles que lhe estão a prestar um bom serviço. Porque eu tenho condomínios que às vezes trocaram para mim, ou vieram para mim, sempre com algum receio, porque se eu faço a gestão de condomínio e se eu ao mesmo tempo faço a gestão da limpeza e se eu ao mesmo tempo tenho um jardineiro que trata de jardim ou até uma pessoa que trata da piscina, os condóminos têm noção que se deixarem a administração de condomínio deixam uma quantidade de serviços que vai com ela.
A nossa administração, nós somos completamente independentes, portanto, se o condomínio tiver uma empresa de limpeza e não tiver a funcionar, eu troco a empresa de limpeza, mas eu mantenho na administração. E pode até acontecer o contrário, pode estar tudo a funcionar muito bem, mas eles não gostarem da administração, eles mudam a administração, mas todos os outros serviços se mantêm. Portanto, é uma forma de deixar os condóminos muito mais livres para ficarem só com quem lhes presta o serviço, um bom serviço, e que eles assim o pretendam. Então tu dás a abertura que o condomínio já tenha o seu serviço ou que Claro. trabalhe com o teu parceiro. No entanto, és sempre tu que geres essa relação? Claro, sim, sou sempre eu que giro. Ok. Normalmente quando e as pessoas, é uma coisa que as pessoas perguntam muito, quando nós entramos na administração, o que é que vão fazer à senhora da limpeza, ou o que é que vão fazer à empresa que faz a manutenção de extintores? Minha resposta é: não faço nada. Se está a correr bem e se vocês pretendem manter, o meu objetivo e a minha função é procurar a melhor qualidade ao melhor preço. Se vocês já têm a melhor qualidade e não discutem o preço, mantemos. Se quiserem de alguma outra forma pesquisar outros serviços, pois é a nossa função procurá-los e apresentá-los. Mas nunca é a nossa intenção, e não é assim que trabalhamos, trocar as pessoas ou as empresas só porque nós entramos. Não fazemos isso. Ok. E então, agora vamos passar a uma rúbrica, para dar aqui um bocado de dinamismo. Nós, essa rúbrica, chamamos-la Perguntas Frequentes. O que é isso, as perguntas frequentes? Basicamente, são os tais FAQs que há nos sites, muitas vezes, são aquelas perguntas curtas, respostas curtas. Então é isso que eu te vou pedir. Vou-te fazer então, vou-te colocar perguntas e peço para ser sucinta na resposta. Ok. Então, e eu dividi isso em 4 blocos. Desde já ficas a saber, vamos então abordar o tema das cotas, das obras, da poluição sonora e, por fim, da Assembleia. Ok. Então vamos aqui às cotas. Quem é que decide a percentagem da cota paga por uns e por outros? Quem decide é a Assembleia. Na Assembleia que é aprovado o orçamento. A cota paga por uns ou por outros está diretamente relacionada com a permilagem que cada um tem no prédio, acerca do prédio. Que tem a ver com a caderneta? Tem a ver com uma permilagem, é o que está na caderneta predial, sim, e o que está na certidão predial. Portanto, cada fração, dependendo da área e de vários outros fatores, quando é constituída a propriedade horizontal, é atribuída a uma determinada fração uma determinada permilagem. E o que a lei manda é que a cota seja distribuída para aquela fração diretamente relacionada com a permilagem, exceto que se tratarem de lojas que não comparticipam nas mesmas despesas do que os apartamentos, porque ou não têm entrada pelo prédio, ou há esses fatores. Mas quem determina é a Assembleia. É na Assembleia que é aprovado o orçamento e está diretamente relacionado com a permilagem de cada um. Pode haver exceções, como em tudo na vida. Podem haver condomínios onde que decidiram todos paguem da mesma forma, mas isso tem que estar decidido ao regulamento ou em Assembleia e tem que ser aprovado por todos os condóminos. Tem que estar os 100% presentes na Assembleia e os 100% aprovarem essa alteração. Muito bem. Então, e o que é que acontece quando alguém não paga a cota? Quando alguém não paga a cota, dá-nos muito trabalho para fazer muitos telefonemas, enviar muitas cartas e, no limite, temos que ir para contencioso, para cobrar essa dívida. E quais são os prazos que são aceitáveis? Os prazos, às vezes, têm mais a ver com o valor em si. Claro que se for um valor baixo, depois recorremos ao prazo, mas, por norma, temos primeiro atenção ao valor, porque isso também é o que representa o déficit maior no condomínio, não é? Portanto, pode ser pelo prazo ou pode ser pelo valor em si. Então, e agora vamos supor que a pessoa que tinha uma dívida faleceu. Quem é que vai ficar com? Quem é que paga essa dívida? São os herdeiros. Ok. E quando é que prescreve a dívida já agora? As dívidas de condomínio, eu não devia estar a dizer isto, porque as pessoas depois podem-se valer desta informação preciosa, mas por norma podem prescrever ao fim de 5 anos. 5 anos. Por isso é que é muito importante nós atuarmos antes disso, porque se nada for feito, ela pode prescrever, mas nós não deixamos passar esse prazo, portanto temos que intentar uma ação e depois da ação colocada já não há prazo, ou já nunca mais vai prescrever essa dívida. Prescreve se nada for feito, aí temos de ter cuidado. Por isso é que é importante trabalhar com empresas que percebem de gestão de condomínio. Sim. Então, e o inquilino pode ser responsabilizado pelo pagamento da cota? O inquilino, perante a lei, nunca é responsabilizado. Isso pode ser um acordo entre o inquilino e o proprietário, mas perante a lei é sempre o proprietário que é responsável pelo pagamento da cota. Muito bem. Vamos passar ao bloco das obras, então. Muito bem. Quantos orçamentos são, por regra, pedidos quando há uma obra? Quando há uma obra, por regra, são pedidos 3 orçamentos, a não ser que seja uma obra urgente ou que seja uma obra pequena, de pequena dimensão. Hoje em dia é muito difícil nós conseguirmos obter orçamentos por empresas que nós consideremos credenciadas, porque se eu for à internet posso
tenho várias, não é? Mas eu não vou pedir um orçamento a uma empresa que corre o risco de ser adjudicada e que eu não tenha o mínimo conhecimento de como é que trabalha, como é que faz em termos de obras, de custos e etc. Ok. Portanto, mas se é uma obra grande, devemos ter pelo menos 3 orçamentos para apresentar à Assembleia, sim. Então tens que convocar a Assembleia Extraordinária? Se Será? se não for uma obra urgente, tenho, sim. Ok. Tem que ser. Ou pode ser na própria Assembleia Ordinária, lá está. Se for uma boa gestão, que tenha as coisas bem planeadas, eu posso, e por norma faço isso na Assembleia Ordinária, que é feita no início do ano, eu posso já ter os orçamentos para apresentar. Às vezes até fica de uma Assembleia para outra, já fica feita essa intenção ou essa necessidade, e depois nós tentamos sempre resolver o máximo possível na Assembleia Ordinária, porque uma Assembleia tem custos para o condomínio, para nós, portanto é sempre de evitar. Agora, uma dúvida que tem a ver com a bilha de gás. Quando o prédio já tem gás canalizado, todos têm que aderir ou alguns podem ainda manter a bilha? Alguns podem manter a bilha. É um bocadinho complicado nós obrigarmos as pessoas a tomar algum tipo de decisão a esse nível. O que se passa dentro da casa de cada um Sim. é a responsabilidade de cada um, a não ser que estejam a fazer alguma coisa ilegal, como é óbvio. Ok. Então, e quem é responsável pelas obras do terraço quando só um condomínio tem usufruto? Quando só um condomínio tem usufruto, depende, porque pode ser, esse terraço pode servir de cobertura à garagem ou uma loja, Ok. e nesse caso é responsabilidade do condomínio. Um terraço é sempre terraços e varandas são sempre áreas um bocadinho dúbias, porque depende muitas vezes do que diz a propriedade horizontal. E por norma um terraço tem sempre usufruto só de um condómino, porque só o condómino é que tem acesso a ele. Mas muitas das vezes, para não dizer quase todas, esse terraço está por cima de alguma coisa. Portanto, faz parte, é como se fosse o telhado mais abaixo. Sim. Portanto, faz parte da cobertura de Ok. alguma coisa, é a responsabilidade do condomínio. Ok. A lei que mudou um bocadinho agora e diz-nos que se o condómino não for responsável no seu uso, ou seja, se não tiver uma boa manutenção em termos de limpeza e etc. Às vezes nós impermeabilizamos terraço e depois vão os condóminos e metem aqueles banquinhos ótimos de ferro que depois danificam o piso, etc. Portanto, se houver algum indício que o condómino não tratou devidamente aquele piso, podemos imputar. Mas, à partida, é responsabilidade do condomínio. Ok. Vamos então aqui ao bloco da poluição sonora ou ambiental. O que é que eu quero dizer com isso? Há uma lei, não é? Que proíbe as pessoas de fazerem ruído a partir das 11. Acho que é das 23 até às 7 da manhã. Então, e durante o dia? Como é que se faz? O que é que se diz quando, lá está, as pessoas têm filhos, animais, a ladrarem o dia todo? Ou mesmo as pessoas abusam também da música, às vezes. Como é que nós gerimos aqui esse desentendimento, já que não há nenhuma lei que diga agora acabou? Olha, eu diria que, como em tudo na vida, gerimos com um bocadinho de bom senso. E respeito pelo próximo, que é o que eu acho que nos falta a todos um bocadinho, é mais de humanidade e respeito pelo próximo. Hoje em dia, até com a questão do teletrabalho, isso foi um problema acrescido, porque as pessoas estão em casa, podem estar em casa durante o dia, mas estão a trabalhar e em reuniões, e não podem, como disse e bem, ouvir o cão do vizinho a ladrar 24 sobre 24 horas, não podem ouvir as crianças de cima a correr. E é complicado. Não há nada que legisle nesse horário. Portanto, eu acho que é mesmo uma questão de bom senso. Eu costumo dizer, porque, como imaginas, há várias pessoas que se queixam que nós temos que atuar. A única coisa que nós podemos fazer é apelar ao bom senso das pessoas e ao respeito pelo próximo. Eu digo sempre que é sempre preferível ir bater à porta do vizinho e dizer, olha, eu preciso de um bocadinho de silêncio, seja por que motivo for, não estou a sentir bem, tenho crianças doentes, estou a trabalhar, e a pessoa do outro lado dificilmente também não vai aceder, não é? Às vezes nós também estamos a fazer coisas que não temos noção que estamos a incomodar o próximo, e se não nos vierem dizer, nós também não conseguimos melhorar, não é? Portanto, é sempre um bocadinho por aí. Nós, administração de condomínio, não temos qualquer poder em obrigar as pessoas a estar caladas dentro de casa, não é? Como é óbvio, seja a que horas for. Nem no horário que a lei não permite, e para isso existem as autoridades, não é? Mas pronto, mas quando é assim, e quando é um caso já muito recorrente, nós enviamos um comunicado a todos a pedir que tenham um pouco mais de cuidado e de atenção, e por norma as pessoas respeitam-se. Ok. Então, e a nível de lixo? Às vezes as pessoas deixam, em vez de levar para baixo, né, para o caixote, deixam o lixo, é só um saquinho, fica ali, já vou. Quem diz lixo diz também às vezes móveis. Estão a fazer a pintar a casa e decidiram, olha, vou pôr os meus móveis nas partes comuns. Como é que nós lidamos com isso? Aí nós já podemos atuar com mais facilidade, porque lá está, estão a colocar coisas nos espaços comuns. Okay? E aí nós temos que intervir.
quando é lixo, nós, por norma, seja de que forma for, nós interpelamos a pessoa e dizemos que não pode, o lixo não é permitido estar ali. Já tivemos casos em que a pessoa nos respondeu e acha que eu vou estar, são fraldas do meu bebê, acha que eu vou estar com esse cheiro dentro de casa. E eu respondi, a senhora acha que os seus vizinhos vão ter que estar com o cheiro que a senhora não quer? Portanto, há pessoas para tudo, mas aí, quando é nos espaços comuns, nós conseguimos intervir e chamar as pessoas à razão, que não podem ter esse tipo de comportamento. Ok. Então, se for preciso, tu és solicitada todos os dias para solicitada apagar todos os dias incêndios. sou solicitada várias vezes por dia, às vezes, mas Ok. não há nenhum dia que não sejamos, sim. Ok. Até porque nós uma das coisas que nós também queremos e temos é uma administração de proximidade. Portanto, as pessoas ligam-nos várias vezes ao dia, às vezes até nem é para resolver. Até já me ligaram a perguntar se eu sabia de emprego para ajudar alguém. Portanto, imagina, nós queremos ter essa proximidade com as pessoas, portanto também damos mais liberdade às pessoas que nos telefonem, às vezes com questões que não estão diretamente relacionadas connosco. Mas eu acho que isso é que faz uma boa parceria e as pessoas, se nós conseguirmos de alguma forma contribuir para que as pessoas estejam melhores, é ótimo. É isso, para isso que cá estamos. Então, e aquelas pessoas que alimentam os pombos e os gatos vadios? Esse, mais uma vez, é complicado, mas é tentarmos explicar às pessoas o que é que isso representa e os perigos que até a nível principalmente de pombos, o que é que isso pode representar. E explicar às pessoas que não podem mesmo fazer isso. Aí às vezes as pessoas alimentam os pombos na sua própria varanda, mas não têm noção que os pombos, como é óbvio, não vão só à varanda dela comer, não é? Não pagam e depois vão-se embora, não é? Que não é um restaurante, portanto são animais e que isso prejudica todo o prédio, mesmo em termos de pintura, em termos de saúde. Portanto, isso acaba por ser uma questão já de saúde pública e nós temos que alertar as pessoas para isso. Como é o simples facto que, não sei, que muitas das pessoas também não sabem que não é permitido sacudir uma toalha à varanda, por exemplo. Ok. Não é? Estás a sacudir uma toalha à varanda, se está alguém a passar em baixo, está a levar com migalhas, ou seja o que for. Portanto, isto acaba por já estar, a nossa liberdade acaba quando começa a do outro, não é? E nós esse tipo de atitudes estamos a tirar a liberdade ao próximo e não devemos fazer. Mas não há nenhuma lei para essa questão do alimentar os pombos e os gatos, não? Não há nada que... Pois, ou seja, é mesmo bom senso, mas aquelas pessoas que gostam mesmo de animais e gostam de... Pronto, complicado. é só um pombo, é só mais um, não é? Sim. Mas tentamos, e por norma, o que nós conseguimos ou o que nós tentamos fazer é depois levar os próprios vizinhos também a solicitar. E a pessoa, se for só a administração, a pessoa às vezes até nem liga, mas depois se os próprios vizinhos demonstrarem que estão incomodados e que é uma questão de saúde pública e que não podem, às vezes nós depois dizemos à pessoa, olha, se não parar com isso, provavelmente vamos ter que lhe imputar um valor extra da limpeza, porque a senhora... Porque agora já depois, percebo. portanto, temos que Só fazer estar a aqui um dizer, determinado jogo psicológico. Ok, então é uma coisa que podemos fazer. Pois faz sentido, não é? Imputar uma taxa de limpeza por... Sim, se a pessoa está e os pombos, se por exemplo se é uma varanda sobre a entrada, que os pombos depois sujam muito mais a entrada, mas nós podemos imputar, mas se a pessoa quiser depois não paga. Porque não é... Porque isso são coisas muito difíceis e eu não posso chegar a uma assembleia e dizer a vizinha do segundo andar este ano vai pagar uma cota extra porque alimenta os pombos, ok? E a meio do ano a vizinha do segundo andar sai dali e vem outra, que nunca sequer ouviu falar de pombos e tem agregado à sua fração uma cota. Não podemos fazer isso, não é? É complicado. Na base de um bocadinho do... Mas sim, pode assustar um bocadinho e fazer com que as coisas mudem, mais na base o comportamento. do psicológico. Sim, está bem. Aqui uma última pergunta, e aqui tem a ver com os cheiros do churrasco, nomeadamente. Ou seja, no verão está calor, as pessoas estão a aproveitar, não é? Fazem aquele churrasquinho, mas depois temos aquele fumo, não é? Não, pode haver queixas, vizinhos, com as janelas abertas. Uns vão dizer fechar a janela, o outro vai dizer mas eu tenho calor. Exato. Como é que fazemos como é que gerimos aqui esse conflito? Isso é mais um problema semelhante aos outros, ok? É uma questão de bom senso, porque, por exemplo, também e há outro problema que é as pessoas tendem, por exemplo, lavam a casa com lexívia e metem a esfregona a pingar no estendal e depois tudo que está cá abaixo fica estragado. Porque é que a pessoa faz isso, não é? A pessoa, se pensar no vizinho de cima, se fizesse isso a ela, com certeza que a pessoa não iria gostar. E o fumo é exatamente a mesma coisa. Nós não podemos proibir a pessoa de ter um grelhador na sua varanda, e as pessoas é que têm que ter o bom senso de perceber se estão a incomodar os vizinhos e evitá-lo, não é? Pois é, evitar é complicado. O que eu costumo dizer é, não há nada pior que a pessoa apanhe um condómino que acha que mora numa moradia dentro de um prédio. Certo. Essas pessoas... não têm mesmo noção do que é viver em comunidade
e tem esse tipo de atitudes. Porque, por norma, se nós... era como eu disse há pouco, a pessoa até pode não ter noção que está a prejudicar de alguma forma ou outra, mas sendo alertada, se não altera o comportamento, já é uma questão muito difícil de nós conseguirmos resolver, não é? Sim. Mas isso tem a ver com a própria pessoa e às vezes não há nada a fazer. Muito bem. E agora, o último bloco aqui das perguntas frequentes, que tem a ver com a Assembleia. Nem sempre sabemos muito bem como é que tem que decorrer, o que é que temos que abordar e quais são os assuntos que não deveriam ser abordados numa Assembleia. Para já, eu gostava de perceber, falaste de janeiro, não é? É em janeiro que ela tem que acontecer? Com esta última alteração da lei, ela tem que acontecer no primeiro trimestre. No primeiro trimestre. Ou numa data que esteja mencionada no regulamento. Antes era janeiro, mas felizmente que perceberam que janeiro nem sempre se consegue fazer assembleias. Primeiro, tendo 70 prédios, eu não consigo fazer. Exato. Só tenho 31 dias e nem todos são úteis. Se bem que não sou eu que faço as assembleias todas, como é óbvio. Mas depois há a própria documentação que às vezes não nos chega, as faturas de serviço, e nós apresentamos as contas no ano civil, ou seja, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, e nem sempre é possível terminar as contas em janeiro. Mas agora, até 31 de março, nós tentamos fazer todas as assembleias, sim. Então quer dizer aos nossos ouvintes que quem não tiver feito a sua assembleia no primeiro trimestre, quer dizer que a empresa não fez o trabalho. Pode haver vários motivos, mas o que nós aconselhamos é, se não tem as contas, se não tem a Assembleia convocada no primeiro trimestre, é perguntar à empresa quando é que vai fazer a marcação da Assembleia, porque eu própria também tenho Assembleias para depois. Por exemplo, se nós estamos a planear fazer uma obra, eu não vou fazer uma Assembleia até 31 de março e depois fazer outra Assembleia em abril. Okay? Mas isso nós conversamos com os condóminos e dizemos que estamos a aguardar por algum motivo, não vale a pena fazermos. Às vezes são poucos condóminos e nós ajeitamos até o tempo ou a data da Assembleia com os próprios condóminos. Temos vários que moram no estrangeiro. Agora, com esta questão das videoconferências também é mais fácil. Mas, de qualquer forma, é assim, não é taxativo que, se não tiver uma Assembleia até 31 de março, que a empresa esteja em cumprimento. Não. Pode haver vários fatores que façam com que isso aconteça. Está bem. Então, e antes da Assembleia, tu mandas algum relatório, algum documento? Nós, antes da Assembleia, temos que enviar com 10 dias de antecedência a convocatória. Todas as convocatórias que não sejam enviadas com 10 dias não são convocatórias legais. É ao risco de nós deliberarmos alguma coisa nessa Assembleia que venha a ser anulado. Portanto, com 10 dias enviamos a convocatória. E com essa convocatória, se não for logo de imediato, mas é nos dias seguintes, enviamos o relatório das contas para as pessoas poderem analisar e ver se têm alguma dúvida ou onde é que o dinheiro delas foi investido, não é? Para não dizer gasto. Então, e tem que haver uma maioria na Assembleia para, lá está, as decisões serem validadas? Há várias maiorias, depende da decisão que esteja, do ponto que se esteja a deliberar. Não há nenhuma Assembleia que possa ocorrer com menos de 25%. Portanto, se não tiver presente menos de 25% do prédio, não se pode fazer a Assembleia. A Assembleia, agora também, antes ou anteriormente, dizia que se não tivermos 50% do prédio naquela hora, tínhamos que convocar para outro dia a Assembleia. Agora já podemos convocar para meia hora depois daquela Assembleia, mas temos sempre que esperar meia hora. Portanto, se tivermos mais de 50% do prédio, podemos começar logo. Se não tivermos, temos que esperar a meia hora, ou a hora da segunda convocatória, e depois podemos começar, mas nunca podemos fazer a Assembleia se tivermos menos que 25% do prédio. Portanto, ou seja, tu terias que convocar nova Assembleia. Teria que convocar nova Assembleia. E às vezes acontece. Sim. Às vezes porque as pessoas não têm a obrigação, ou seja, os condóminos não têm a obrigação de te avisar que não vão participar. Não têm a obrigação de me avisar e nem participam. Eu costumo dizer, ou costumo perguntar às pessoas, com toda a certeza ninguém vai a uma oficina entregar o seu automóvel e sai de lá sem perguntar o que é que fizeram no automóvel, não é? Se a pessoa vai pôr o automóvel na oficina e quando vai buscar dizem são 300 euros, não há ninguém que queira sair de lá sem saber para que é que foram os 300 euros. E isso faz-me que eu não entenda porque é que as pessoas pagam uma cota todos os meses e não querem saber o que é que a administração fez com o seu dinheiro. É a mesma coisa, não é? Sim. Infelizmente as pessoas vão à Assembleia muito mais vezes quando têm algum problema próprio para resolver. E aí já vão à Assembleia.
Outras vezes as pessoas, eu já tenho prédios onde nós já estamos há muitos anos e as pessoas passam-nos a procuração e nem sequer vão já à Ok. Assembleia, mas fazem-se representar, que também é muito importante. Sim. Para nós até às vezes podemos fazer a Assembleia, não é? Bom, mas isto também mostra alguma confiança, não é? Sim, claro, eu espero que sim, e acho que sim, acho que representa sim. Portanto, mas é complicado. Mas depois depende dos assuntos que se vão tratar. Há assuntos em que eu tenho que ter todo o prédio, há assuntos em que eu tenho que ter 2/3 do prédio. Ok. Portanto, se forem para aprovar obras de inovação, se for para aprovar, por exemplo, colocar gás no prédio ou painéis solares, eu tenho que ter. São maiorias distintas para os temas que se têm que apresentar. Não há nenhum tema que eu possa resolver com menos de 25%, porque isso a Assembleia nem sequer é legal. Mas depois depende dos assuntos da ordem de trabalhos. Ou seja, se calhar há temas que tu nunca consegues fechar porque nunca tens a tal Exatamente, maioria. sim. Há temas que podem até estar na ordem de trabalhos e nós temos quórum para resolver uns temas e não temos quórum para resolver outros. Ok. Sem dúvida. E essa agenda de trabalho pode ser eu, condómino, a dizer-te, olha, eu nessa Assembleia gostava de aproveitar e falar sobre o gás. Sim, São eles que também podem sugerir temas? sim, podem, Sim. claro. Mas têm que ser sugeridos antes da Assembleia começar? Ou pode ser na Não, própria tem que ser Assembleia? sugerido, todos os temas que vão ser debatidos na Assembleia têm que estar na ordem de trabalhos. Ok. Pode haver o caso em que, por exemplo, se estiver todo o prédio, os 100% representados, podem surgir temas nesse próprio dia. Porquê? Porque estão todos lá e todos estão. Qual é que é a questão principal? Quando uma pessoa recebe uma convocatória, sabe os temas que vão ser lá tratados. E até pode pensar assim, olha, isto é tudo pacífico, eu já vi as contas, eu não vou à Assembleia. E depois na Assembleia, se nós introduzirmos algum outro tema mais complicado, a pessoa não tinha noção do que é que se ia tratar. Portanto, nós não podemos fazer isso. Se tiverem todo o prédio os 100% podem dizer não, nós queremos discutir isso ou nós não queremos discutir isso. Também só se pode discutir se todos estiverem de acordo, ok? Porque se um vizinho disser, eu hoje não me apetece falar sobre isso e não quero discutir sobre isso, nós não podemos introduzir esse tema na Assembleia, ok? Ok, muito bem. Então, e quais são os temas que não deveriam ser abordados? Que não têm a ver contigo? Que são Definitivamente questões entre vizinhos. Entre Há vizinhos. muitas pessoas que vão, ou há muitos condóminos que vão à Assembleia porque acham que vão resolver lá um problema que têm com o vizinho de cima, de lado, de baixo. E esses temas não devem mesmo ser resolvidos. Nós temos vários prédios onde, por norma, as nossas assembleias correm muito bem. Não tenho Nunca tiveste nenhum problema. nenhum episódio que eu possa dizer assim horrível. Por norma correm bem, mas também tem um bocadinho a ver com a nossa própria condução das assembleias. Portanto, nós não damos sequer aso a que esses problemas venham. Se um vizinho tentar puxar, nós também temos consideração pelas pessoas, como é óbvio, não mandamos ninguém calar, mas dizemos sempre, olha, nos outros assuntos, que é o último ponto, depois nós falaremos sobre isso. E depois das duas, ou a pessoa depois às tantas cansa-se e vai-se embora, ou então abordamos o tema muito ao de leve, para não estar porque também nós não podemos estar a desconsiderar a pessoa, não é? Por muito estúpido, desculpa a expressão que o tema seja, não podemos e não devemos desconsiderar a pessoa, mas passamos ao de leve pelo tema e dizemos que não é sede própria para estar a resolver aquele problema, até podemos nos oferecer para te falar com ele depois da Assembleia, pronto, tentar não abrir caixinhas de Pandora, porque senão vai correr mal. Eu, por acaso, tenho uma história que não é assim muito bonita. Eu represento um familiar que está no estrangeiro e assisti a uma reunião de condomínio, foi já no exterior, não sei se as tuas estão sempre no exterior ou no hall da entrada, mas ali neste caso foi no exterior, porque já sabíamos que ia ser complicado, e então houve duas vizinhas que se pegaram, uma mandou-se à outra, o meu marido pôs-se no meio, e eu por acaso, como pronto, eu não percebo leis, nem sei bem o que é a função do gestor de condomínio, mas eu olhei para a pessoa que era a nossa gestora de condomínio e só havia ela dar 2 passos atrás e do género. Não é comigo, entendam-se. Sim. E pronto, foi uma situação bastante delicada. Eu não sabia até que ponto ela deveria intervir, não é? Porque não sei. Nesta situação, o que é que tu farias? Eu teria intervido. Primeiro, porque faz parte do meu feitio. Segundo, há alguém designado no início da Assembleia de Presidente de Mesa. Okay? E esse Presidente de Mesa tem essa função e esse poder de conduzir a Assembleia. Portanto, ali, se fosse comigo, das duas uma, ou as senhoras tinham-se acalmado ou a Assembleia tinha terminado ali. Okay? E depois faríamos nova Assembleia, mas não ficaria à espera que as senhoras... Não há condições para continuar. Exatamente. Pois, pronto, mas depois elas lá se acalmaram e tudo correu bem. Então, e o que é o pós-Assembleia? Qual é o documento? Há um relatório? Então,
Cada assembleia tem uma ata, ok? Ok. O que nós fazemos por norma, porque não é fácil estar a fazer a ata e recolher assinaturas na própria assembleia, ou porque é no hall do prédio, como dizes, ou porque é por Zoom. Portanto, há várias questões que nos impossibilitam de fazer a ata no final da assembleia. O que nós fazemos é fazemos uma ata, as nossas atas são muito sucintas e, por norma, nós enviamos uma minuta a quem esteve presente para a pessoa validar. Porquê? Ok. As atas podem ser sucintas, mas alguma pessoa pode estar, pode ter referido alguma coisa que quisesse que ficasse em ata e nós não tínhamos colocado em ata, não por não querer, não é? Como é Sim. óbvio. E então pedimos sempre à pessoa para responder com o conhecimento de todos os presentes, para todos aprovarem, damos um tempo para as pessoas responderem. Se ninguém responder nada, fica a ata aprovada, depois partimos para a recolha de assinaturas para depois distribuir por todos os condóminos, os presentes e os ausentes. Ok. Ok? Muito bem. E essa ata tem um prazo de 30 dias para ser enviada. Ok. Tem que ser enviada no prazo de 30 dias. Se não for, aí a empresa já está em incumprimento. Mas pode ser enviada por e-mail ou por correio? O que diz a lei é que ela pode ser enviada por e-mail se nós obtivermos a resposta. E o mesmo se passa para as convocatórias. Se nós obtivermos a resposta que o Ok. condómino recebeu a ata ou recebeu a convocatória, serve, não precisa de ser enviada por correio. Se não obtivermos a resposta, eu, por razões de segurança, envio sempre por correio. Porque a convocatória, eu tenho que ter a certeza que as pessoas a receberam, não é? Se bem que muitos dos prédios nós até fixamos no próprio prédio a convocatória, mas eu tenho que ter a certeza que a pessoa a recebeu. Portanto, se a pessoa, quando envio o e-mail de um determinado prazo de hora e dia para responderem, a partir daquele prazo, ainda às vezes faço um telefonema ou outro, porque me custa estar a gastar dinheiro em correio, Pois. e a pedir às pessoas para responderem, mas no limite eu tenho que enviar por correio. A ata, a mesma coisa. Se a pessoa não responder a dizer que recebeu a ata, eu tenho que enviar por correio e quem não está presente tem que ser enviada por carta registada com aviso de recepção. São logo 5 euros por cada carta. Pois. E às vezes é mesmo dinheiro deitado ao lixo. Claro. Portanto, nós Mas apelamos sempre às pessoas que respondam aos e-mails. Esta ata vai ser assinada depois, ou não? Depende. Por vezes, se nós não conseguimos recolher as assinaturas de todos os presentes, Sim. nós enviamos só com a assinatura do Presidente de Mesa ou assinaturas que conseguimos recolher. É preferível enviar uma ata semi-assinada dentro dos 30 dias do que não enviar de Pois. todo. Estou a Ok? perceber. Sim, sim. E por norma enviamos com a folha de presenças para as pessoas perceberem quem é que esteve na Sim. Assembleia. Mas por norma nós tentamos recolher assinaturas, mas é sempre mais difícil, porque as pessoas acham que já estiveram na Assembleia e já não é preciso mais nada. Muito bem. Obrigada então pelo esclarecimento dessa rubrica das perguntas frequentes e agora eu queria falar um bocado sobre as tendências do setor e como é que essas tendências afetam o teu trabalho de gestor de condomínio. Tenho aqui 4 tendências, uma delas é sobre o alojamento local. Eu gostava de perceber até que ponto é que, lá está, o acréscimo do alojamento local acabou por também interferir aqui, se calhar, temas na Assembleia, ou não sei. Diz-me tu. Sim. O alojamento local é um tema que é muito pertinente porque tem sempre, é um tema muitas vezes que tem que ser levado à Assembleia. É um tema que também sofre várias alterações da própria lei, portanto às vezes não é preciso a aprovação dos condóminos, neste momento já é preciso a aprovação dos condóminos. Também há uma questão que a lei nos permite, ou permite à Assembleia, melhor dizendo, aumentar a cota de quem tem a fração em alojamento local, no máximo até 30%, para compensar exatamente o maior número de presenças, não é? E de desgaste do próprio edifício, quer em termos de limpeza, quer em termos muitas vezes a porta da rua e portões de garagem, etc. Portanto, é sempre um tema um bocadinho complicado. A pessoa sente que está ali, que estão ali terceiras pessoas no prédio e presença de terceiros que nem sempre se portam devidamente, quer em termos de barulho, quer em termos de cuidar do próprio espaço, não é? Mas sim, é um tema muitas vezes, e depende às vezes um bocadinho também da zona dos prédios. Nós, como temos vários prédios em Lisboa, e ali na zona do Bairro Alto, etc., portanto é um tema que ali é mais recorrente. Criticam. Depende um bocadinho do sítio, da localização do próprio prédio, sim. Então quer dizer que os condóminos podem me impedir de eu tornar o meu alojamento em alojamento local? Se for uma licença nova, sim. Neste momento, sim. Ok. Depois há sempre aquelas questões da pessoa que faz alojamento local, mas não está certificada, não é? É possível? Porque também há. Sim, claro, infelizmente. Mas já não tem aquele AL. Porque não tem o AL. certificação. Sim. Ok. Mas alugou o apartamento na mesma, por curta duração, e acaba por ser um alojamento local sem ser um alojamento Mas local. pode ser denunciada pelos condóminos. Pode, sim, pode. E aí passam pelo gestor de condomínio para denunciar ou não?
não Pode precisam. passar ou não, a pessoa pode fazer uma denúncia, se um vizinho está Ok. a fazer Pois. um uso indevido da sua fração, qualquer pessoa pode Ok. começar por chamar a polícia municipal e pedir para atuarem. Não tem muito resultado, mas pronto, isto não vale a pena. Ok, então olha, vamos passar do turismo para um assunto um bocadinho mais delicado, mas é uma tendência que também estamos a notar na Grande Lisboa. Tem a ver com, lá está, alojamentos clandestinos, nomeadamente migrantes, em condições insalubres. Sim, sim. E aqui a minha dúvida é, para já, se tu já confrontaste algum condomínio com alojamentos Sim, clandestinos, sim. e como é que nós conseguimos fazer com que os direitos dos clandestinos, não é, sejam protegidos, defendidos. Nós só- E também a minha outra dúvida é que muitas vezes eles vivem em condições muito perigosas, Sim, ou sim, porque têm sim. uma bilha de gás, ou porque não têm água. E como é que nós conseguimos lidar com isto e ajudá-los também? Sim. Infelizmente, existem muitos, como dizes. Nós temos prédios ali na zona do Martim Moniz nos quais temos esse problema. Já tivemos um prédio que tinha um hostel ilegal e fizemos denúncia e por acaso, nesse sentido, conseguimos resolver. Temos um prédio onde há vários apartamentos que estão super lotados, mas super é tipo morar 30 pessoas no mesmo apartamento. É verdade que não têm as mínimas condições, eles próprios depois, muitos deles são de paquistaneses e do Bangladesh, que fazem serviço do Uber Eats, depois metem as bicicletas dentro do prédio. Nós já fizemos denúncia aos próprios proprietários e depois temos que fazer à Polícia Municipal. É sempre muito complicado a polícia atuar numa propriedade privada, Ok. não é? E nós depois frisamos isso ao proprietário. Muitas das vezes, infelizmente, o proprietário só está a olhar para a sua carteira, não está sequer a olhar para mais nada. Às vezes até o proprietário tem o imóvel, deu a gerir a terceiros, portanto, às vezes o próprio proprietário não tem conhecimento do que se passa no apartamento, e são empresas que estão a gerir e que fazem essa sobrelotação. A nossa primeira postura é sempre ir ter direto com o proprietário, perceber até que ponto é que ele percebe o que se passa ou não, e depois tentar até ajudá-lo, porque muitos proprietários não querem sabem, isso também e não pois. sabem, ajudá-los a colmatar um bocadinho este problema. Mas há proprietários que sabem e que é assim que eles querem tirar rendimento da sua fração, e para nós é complicado. Por isso, até porque às vezes é uma questão de perigo, não é? Pois, exato, porque Da isso própria... é um crime, basicamente, ou não? Sim, é. E deu aqui até há pouco tempo uma reportagem de uma loja que incendiou também zona até ali do centro de Lisboa, e tinha a ver precisamente com isso. Portanto, condições, imóveis que não têm condições de habitabilidade e estão a ser habitados por muitas pessoas. E isso põe em risco o próprio prédio, não é? Claro. Portanto, e o que nós devemos fazer sempre é denunciar, para em momento algum nós sermos responsabilizados por estar Exato, sim. a esconder alguma coisa, ou por não atuar quando tínhamos esse conhecimento. Passamos a ser responsáveis. Se Exatamente, nós estamos a podemos passar a ser admitir corresponsáveis. o seguro, Exatamente, pode não querer pagar a despesa sim, do claro, incêndio, por claro, exemplo. claro. Porque sabíamos, mas não... E são vários fatores, porque essas pessoas muitas vezes não têm sequer elas próprias condições de ter uma higiene adequada, e depois temos pragas de Pois. bichos e Pois etc. Portanto, é uma situação um bocadinho complicada. Eu apelo aos proprietários que pensem duas vezes antes de aceitar esse tipo de alojamento e pensarem nesse tipo de obter rendimentos, porque é de facto Pois. complicado. Não é Seremos. só para eles, é mesmo para o resto dos seus vizinhos, não é? Certo. Agora, um tema um bocado mais leve tem a ver com a sustentabilidade. A sustentabilidade, estamos todos aqui numa luta para termos aqui uma sociedade mais sustentável. E passa muito também, já abordaste, colocar, digo eu, painéis solares, mas também temos aqui muitos carros elétricos e precisamos de os carregar. Eu acredito que haja aqui pedidos de proprietários que queiram ter aquele sistema que permite carregar ou bateria lenta ou rápida. Mas isso acaba por utilizar um bocado o espaço das partes comuns. Como é que... Pois, não só o espaço, como também a própria eletricidade. Não é? Pois. Pronto. Nós, por lei, não podemos proibir essa instalação agora. O que nós fazemos é mais uma vez, alertamos as pessoas para a instalação. Tem que ser uma instalação certificada, segundo as normas. Tem que haver uma forma do próprio condomínio conseguir perceber o que é que está a ser consumido para o condomínio depois poder devolver esse valor.
E temos que também alertar o condómino, que todos os condóminos têm o mesmo direito. Portanto, se começarem a instalar muitos carregadores, primeiro, os serviços do próprio prédio não podem ficar, têm que ficar sempre assegurados, como sendo elevadores, bombas, etc. E se houver muitos postos de carregamento, provavelmente depois a potência do próprio prédio não aguenta, então temos que fazer uma obra da coluna. E depois aí, até quando chegarmos ao ponto que não dá para todos os que querem, então retira-se a todos e vai-se fazer a obra, porque todos têm o mesmo direito de utilização, como é óbvio, não é? Ok. E agora, um último tema tem a ver com as novas tecnologias, nomeadamente a inteligência artificial. Também se fala muito a introdução da inteligência artificial em várias áreas e acho que na gestão de condomínio também já estamos aqui com algumas soluções. Qual é o teu parecer? Olha, eu nunca utilizei a inteligência artificial, em boa verdade, para nada. Eu acho que nós temos inteligência suficiente para lidar com os vários temas e com as várias questões que nos vão apresentando, e até com as várias pessoas, que acaba por ser o nosso maior desafio. Mas nunca utilizei a inteligência artificial para nada, não sei bem como é que funciona. E duvido que alguma vez não é um tema que para mim que eu tenha sequer curiosidade em perceber. Pode ser um bocadinho antiquado da minha parte, mas é um tema que eu acho que nós temos inteligência suficiente para não precisar de artificial. É assim, a tua área, e tu já comentaste, basicamente é fomentar também muitas relações humanas. Sim, E eu, sim. sem dúvida, também concordo contigo que, pronto, uma inteligência artificial não te vai substituir a nível de tratamento das pessoas, de Claro. empatia, de simpatia. Claro. E sem dúvida, pronto, havemos de ver o que é que Exato, o que é que vem para aí. Exato. Agora, uma pequena transição, falamos das tecnologias, queria falar aqui um bocado dos jovens, a parte do recrutamento. Tu tens tido dificuldade em recrutar? Sim? Tenho bastante dificuldade em recrutar. É uma área que às vezes há um bocadinho aquele estigma das pessoas não quererem enverdar, porque acham que só há problemas e que só lidamos com problemas, e lidamos com muitos problemas, é um facto. Mas é uma área que é uma área muito gratificante. Eu estou a falar porque é uma área que eu gosto imenso, portanto sou suspeita, como se costuma dizer, mas é uma área muito transversal, que nos dá muitos conhecimentos, começar pelas pessoas. Nós às vezes parecemos mais um gabinete de psicologia do que uma empresa de administração de condomínios. Dás-nos conhecimento a nível de leis, a nível de obras, a nível de contabilidade, portanto é uma área muito transversal e que nós aprendemos muito com todas as áreas onde nós precisamos de atuar, e aprendemos muito, mesmo para o nosso dia-a-dia. Eu no outro dia descobri, porque estava a tentar ver com uma empresa de limpeza como é que podíamos tirar umas manchas que tinha nas portas de um elevador, e a senhora lá descobriu uma fórmula de mistério, que era juntar bicarbonato com vinagre, etc, etc. Portanto, isso serve-me também para o meu dia-a-dia, não é? Tudo o que aprendemos nos serve para tudo, como é óbvio. E esta é uma área em que nos dá muito conhecimento, portanto, eu acho que é uma área muito gratificante. É preciso ter muita resistência ao stress, muitas das vezes nos confrontam com situações que nós não conseguimos sequer resolver. Eu costumo dar o exemplo de uma mãe que chega com um filho pequeno, mora num 10º andar, chega uma sexta-feira com compras, o filho pequeno, e o elevador está avariado. É a primeira coisa que a pessoa se vai lembrar é de telefonar. Se nós conseguimos fazer alguma coisa, não conseguimos fazer muito. Mas também não vale a pena dizer à senhora, olha, são 7 da tarde, sexta-feira, escusa de me telefonar que eu não vou resolver, porque é a última coisa que ela quer ouvir. Portanto, nós devemos pensar, pôr-nos no lado do outro, porque isso funciona muitas vezes, e dizer à senhora, olha, nós vamos tentar resolver, vou já chamar a empresa, vamos tentar resolver, eu já lhe ligo. É meio caminho andado para a pessoa se acalmar, e para nós tentarmos, de facto, fazer a única coisa que nós podemos, que é ligar à empresa. Sim. Mas é a primeira, muitas situações que ocorrem no prédio, a primeira lembrança que a pessoa tem é: vou ligar à empresa que faz a gestão de condomínio. Muitas vezes não é responsabilidade da empresa, mas nós temos que ter essa capacidade de perceber. A pessoa muitas vezes só quer desabafar, só está chateada, então não vale a pena. A melhor coisa que nós podemos fazer é ouvi-la, e depois às vezes até repetir aquilo que ela está a dizer, que ela própria cai no ridículo de pensar, não, realmente não era a eles que eu tinha que telefonar, não é? Mas não vale a pena a pessoa confrontar logo a outra, porque não vamos chegar a lado nenhum. Portanto, é uma profissão que nos dá esta estaleca, não é? Para resolvermos as coisas, que depois também se transporta para o nosso dia-a-dia, para a nossa família, para os nossos amigos, para tudo. Portanto, se há algum jovem que está à procura de emprego e que está à procura de tentar perceber em que área é que seria bom, se tiver resistência ao stress e gostar de ajudar os outros, acho que devia experimentar, porque é uma área muito gratificante. Muito bem.
Porque esse jovem, afinal de contas, é um gestor. Tu mencionaste isso, é um Sim, gestor. sim, Lá está. sim, Quem sim, tira, por exemplo, sim. gestão, poderá ir para a tua área Sim, de claro, gestão de sim, sim, condomínio. sim. Nós temos um lema que é da empresa, que é gerimos o que é vosso como se fosse nosso. Uhum. Porque acho que só assim mesmo é que nós conseguimos fazer um bom trabalho, seja a nível financeiro, seja a nível de resolução de problemas. Se nós pensarmos como é que nós gostávamos de resolver ou como é que nós resolveríamos na nossa casa, nós vamos muitas vezes obter a solução para aquele que possa ser um Sim. problema. E isso é muito gratificante e é como digo, se não, mas é preciso a pessoa ter essa capacidade, esse poder de encaixe e essa capacidade Que para também se aprende, não que é? também se aprende, também se ganha, mas também que em parte também está dentro de nós, não é? Sim. Mas eu costumo dizer que se nós fizermos aquilo que gostamos, nem consideramos estar a trabalhar, não é? Que é o teu caso. Que é o meu caso, Boa. gosto muito. Mas pronto, mas se tem dúvidas, é uma questão de experimentar. Jovens, e quem diz jovens diz pessoas que também Sim. que não estão satisfeitas e às vezes mudando de atividade e de ramo e de área conseguem ser muito mais felizes. Portanto, se não estão bem como estão, experimentem a atividade de condomínios, pode ser que se encontrem, que Muito se bem. realizem. Obrigada, Angelina. E agora, uma última rúbrica, e esta eu chamei-a o confia ou desconfia. Então, vou explicar. Já esclareceste aqui muitos pontos e eu gostava de te desafiar a ti, tu vais saber a resposta, mas sobretudo aos nossos ouvintes, a ver se eles sabem responder se, a partir de agora, depois de nos ouvir, se eles acham que podemos confiar ou desconfiar nessa tal empresa. Então vou passar a ler e depois peço para tu me dizeres então se confias ou não. A empresa nunca mistura pagamentos entre a conta condomínio e a da sua própria empresa. Sim, isso, se a empresa faz isso, é de confiar. Eu Ok. faço isso, eu não recebo nada na minha conta. Nós temos vários condomínios que vieram até nós precisamente por causa disso, que o valor que pagavam, e quando eu digo que pagavam é as cotas, ia diretamente para a conta da empresa de gestão de condomínio, a própria empresa depois devolve aos condomínios e isso gera uma confusão terrível. E da mesma forma que eu também não pago nada que seja de nenhum condomínio, ok? Cada condomínio tem a sua conta bancária e é para ser gerida, tudo o que entra e sai de lá está devidamente documentado, porque assim é a forma das contas serem o mais transparentes possíveis. Muito bem. Então, e agora? Só a empresa de gestão de condomínio é que tem acesso aos movimentos da conta bancária? Se é só assim, pode desconfiar, porque nós temos condomínios onde só assim, mas parte também da base da confiança, porque nós de início movimentamos sempre a conta com algum condómino do prédio, que nós chamamos o administrador interno. Nós fazemos os pagamentos e eles validam. Até um determinado montante nós podemos movimentar sozinhos porque nós prestamos as contas. E percebemos que ao longo dos anos eles vão, ou porque um vizinho não quer, o outro não tem tempo, não quer ir ao banco, já há condomínios onde nós passamos desse modo de trabalho para sermos só nós quem gera o condomínio. E isso dá-me algum poder eu tenho que ter 100% de certeza que no dia que aquele condomínio quiser sair, eu não vou criar qualquer dificuldade, Pois, como é sim. óbvio, e não vou e presto contas regulares, Sim. com regularidade aos condóminos. Mas acho que de início nunca devem aceitar que seja só, porque a confiança é de parte a parte. Sim. Eu também não tenho condomínios onde eu não faço a parte da conta bancária, ok? Porque eu sou, perante a lei, responsável pelo condomínio e eu não sou responsável de uma coisa que eu não tenho o mínimo controle. Pois claro. Ok? Porque Portanto, poderias não ter acesso à conta? sim, há empresas que nos pedem, há Ok. condomínios que nos pedem propostas, mas dizem logo que nós não vamos fazer parte da conta bancária. Eu aí com esse condomínio não trabalho. Pois, Precisamente assim, por isso. Primeiro, cria uma grande entropia para nós fazermos pagamentos, etc. Estou sempre dependente de terceiros, mesmo às vezes para consultar os extratos e fazer recibos, etc. E também, assim, a confiança é mútua. Eu aceito e compreendo que eles não confiem em mim para não me deixar sozinha a movimentar a conta bancária deles. Da mesma forma, eu também não os conheço a eles para eles movimentarem uma coisa que é até de minha responsabilidade. Exato. Pois. Portanto, acho que na base da confiança é estarmos os dois, Muito de bem. início pelo menos. E agora, a empresa disponibiliza os documentos para consulta aos condóminos em qualquer altura do ano? Isso também é de confiar, sim, porque nós temos que ter os documentos prontos e arquivados e fazemos as contas com regularidade. Portanto, nós todos os meses fazemos a reconciliação bancária, fazemos os recibos para os condóminos que pagam e vamos controlando as despesas e até muitas vezes conseguimos perceber um aumento muito significativo da eletricidade ou de outro serviço qualquer porque temos esse controle regular.
e devem estar sempre à disposição dos condóminos. Eu não tenho nada a esconder, portanto, os documentos são deles, o dinheiro também, está sempre tudo à disposição para quem quiser vir ver. Muito bem, vamos então confiar. Agora, um empreiteiro escolhido não apresenta fatura nem garantias. Isso é desconfiar e de não trabalhar, porque isso, a garantia, se bem que há aquela questão que os condomínios não têm contabilidade organizada, portanto, alguns trabalhos podem não ter fatura, que nunca é normal, todos os serviços têm de ser faturados. Agora, quando são obras, então, de reparações, é a fatura que depois dá origem à garantia. Portanto, se não faz fatura e não apresenta garantia, não é sequer de trabalhar com esse empreiteiro. Portanto, e muitas vezes até há necessidade de um contrato de empreitada. Quando é uma obra grande, devemos sempre fazer um contrato de empreitada para salvaguardar o condomínio e também o empreiteiro. Ok. Por fim, o gestor de condómino cobra percentagem sobre as obras feitas. Isso também infelizmente, é uma questão que há muito, porque nós não devemos cobrar essa percentagem sobre as obras, porque faz sentido, não é? Portanto, se nós estamos a colocar uma percentagem sobre uma obra, a obra vai ficar muito mais cara e prejudica o condomínio, não é? Muitas vezes o que há são parcerias entre os prestadores de serviços, portanto, porque às vezes tem a ver com o nível de trabalho e com o nível de confiança, e nós às vezes até pelas parcerias, conseguimos valores mais baixos porque temos uma carteira de clientes maiores, como funciona com os seguros, não é? E todas as parcerias que existam entre a empresa e os prestadores de serviços é um caso à parte. Nenhuma empresa deve colocar uma percentagem sobre o orçamento que vá prejudicar o condomínio, não é? Como é óbvio. Isso é desconfiar. Muito bem. Muito obrigada, Angelina. Foi um prazer ter-te hoje no nosso estúdio. O prazer foi meu, obrigada. Aprendi imenso. Espero que os ouvintes também tenham aprendido. Estou segura que sim. E dizer aqui aos nossos ouvintes, obrigada por estarem aqui ainda presentes a ouvir. Dizer-vos também que para a semana há mais. Iremos então desmistificar mais um tema. A nível do podcast, estará disponível no YouTube e nas plataformas áudio e vídeo. Os detalhes da nossa querida convidada Angelina vão estar também na descrição do vídeo, o site e as redes sociais. Dizer-vos também que, já sabes, no nosso podcast tu podes confiar. Obrigada e até para a semana. Tchau!